Meu nome é Elias e é um prazer estar aqui para falar com você hoje sobre o fundo XP-NL11. Vamos lá. Abrindo a nossa plataforma, já na tela de análise, você vai conseguir ver todas as principais informações do fundo XP-NL11. Logo em cima, aqui dentro desse quadrado laranja, você vai conseguir conferir o score do fundo. Essa é a informação mais importante que você vai ter dentro da nossa plataforma, porque ela resume toda a nossa análise em um único número que vai de 1 a 5. 5, o melhor possível, e 1, o pior possível. 3,5, a gente tem aqui um fundo bom, considerado bom, quando ele atinge a nota de 3,5. Ao lado desse número 3,5, você consegue ver um diamantinho na cor prata. Isso quer dizer que esse fundo está classificado como prata, numa classificação que pode ser ouro, prata, bronze ou sem classificação. Quer dizer que ele está bem posicionado, mas existem fundos melhor posicionados do que ele. Bom, aqui ao lado, nesse botão detalhes, se você pressionar, você vai conseguir ver essa janela com as principais informações do fundo imobiliário. Desde quem é o administrador, quem é o gestor, até qual o CNPJ do fundo, o site do fundo e ainda o último relatório disponível. Seguindo adiante, a gente traz informações sobre dividend yield, que é a rentabilidade através dos aluguéis ou proventos do fundo, o último rendimento que foi pago, o preço-valor patrimonial, que é um dos melhores indicadores para você saber se o fundo está caro ou está barato, comparado a quê? Aos fundos que estão, aos imóveis que estão dentro do próprio fundo. E o patrimônio líquido, que te dá uma boa ideia do tamanho do fundo. Seguindo adiante, a gente traz aqui a classificação, com mais destaque para você, então, fundo prata, como a gente falou anteriormente. Aqui ao lado, ele é um fundo de tijolo, que pode ser tijolo, quando o fundo investe em imóveis físicos que a gente consegue tocar e bater. Papel, quando ele investe em títulos de crédito atrelados a imóveis, ou misto, quando ele investe nas duas categorias ao mesmo tempo. Aqui a gente tem o ranking, a posição do fundo no nosso ranking, ele está em 15º colocado, portanto bem posicionado, mas não lá no topo. E a gente tem aqui o segmento do fundo. Como a gente falou, esse é um fundo de shopping, que compra, então, participações em shopping centers e recebe os seus aluguéis dos lojistas. Esse segmento de shopping tem uma característica de ter imóveis muito bem posicionados, afinal, as cidades acontecem ao redor de shoppings, normalmente eles ocupam áreas nobres das cidades. E, por outro lado, é um segmento muito atrelado à economia do país. Ou seja, quando a economia está aquecida, todo mundo está com dinheiro e está gastando, esse segmento vai muito bem, obrigado. Mas, por outro lado, quando a economia desacelera e as pessoas começam a economizar mais, é um segmento que costuma sofrer um pouco mais. A gente vê mais lojistas devolvendo os imóveis e a vacância, ou seja, aqueles imóveis que não estão alugados, aumentando também. Aqui ao lado, a gente apresenta o gráfico do momento, que mostra se as condições macroeconômicas e as indicações dos analistas, as recomendações dos analistas que cobrem o setor de fundos imobiliários, está apontando para algo muito favorável ou cautela para um determinado fundo imobiliário. Nesse exato momento, dado o cenário macroeconômico que a gente está vivendo, a maioria dos fundos estão com cautela ou espera. Esse, cautela. Aqui ao lado, a gente consegue ver o risco do fundo, uma das informações mais importantes para você, investidor. Se você é um investidor iniciante ou um investidor mais conservador, a gente recomenda que você só invista em fundos com esse score mais elevado, de 3,5 para cima. Se você já é um investidor mais experiente ou um investidor muito arrojado, então não há problema nenhum em investir em um fundo com risco alto, contanto que você saiba o que você está comprando. Seguindo adiante, aqui a gente traz algumas informações do site do gestor. Então, se você visitar o site do gestor, você vai ver várias informações sobre esse fundo imobiliário específico, inclusive os relatórios de gestão, um documento que o gestor publica todos os meses e que a gente recomenda a leitura daqueles fundos que você quer investir. Movendo um pouco mais para baixo, a gente chega na principal seção da nossa ferramenta da Brick 360. Aqui você consegue ver as informações um pouco mais detalhadas da análise que foi feita desse fundo imobiliário específico. Novamente, a gente traz aqui o score. Ao lado, a gente traz essas estrelas só para facilitar a visualização. E se você passar o mouse em cima dessas estrelas, você vai ver uma tabelinha que te ajuda a entender a classificação que esse fundo recebeu. Nesse caso, considerado um fundo bom. E agora, descendo para as barras, a gente traz um valor numérico, um score, para cada um dos eixos que a gente analisa na nossa metodologia. Cada eixo desse, cada score desse, para ele ser atribuído, a gente analisa diversos outros fatores, como, por exemplo, o preço, e a gente compara esse preço com os outros fundos do segmento de shopping, nesse caso, o dividend yield, o histórico de lucro do fundo, quanto que o gestor cobra de taxa de administração, comparado com o que os outros gestores cobram de fundos da mesma categoria, e depois, ao final, a gente te traz essa nota, que no caso desse fundo está 3,07, ali na zona amarela. Na barra ao lado, a gente tem as informações sobre o risco do fundo. Aqui a gente analisa várias informações também importantes. O nível de inadimplência, o nível de vacância, a volatilidade desse papel e vários outros fatores. Se é muito concentrado, se depende de mais de um único inquilino ou de um único imóvel, tudo isso a gente pondera e traz para você o resultado. No caso, esse é um score muito positivo, de 3,9. Indo para o lado, a gente avalia a gestão. Na gestão, a gente avalia a experiência do time, que no caso da XP, que é a gestora desse fundo aqui, é um time bastante experiente, mas a gente avalia também questões como conflitos de interesse, que existe no caso desse fundo, já que o administrador e o gestor são do mesmo grupo econômico, ou seja, do grupo XP.
E o administrador, que deveria ser o fiscal do gestor, a gente entende que não vai conseguir ter um papel tão isento assim quando ele pertence ao mesmo grupo do gestor. Por isso, esse fundo sofre um pouquinho. Mas a gente também vai além disso. A gente compara as práticas de ESG, de governança, de sustentabilidade e preocupação com os aspectos sociais de um fundo imobiliário. A gente analisa fatores como o desempenho desse fundo com os outros fundos de shopping para poder saber se o gestor está indo bem na sua gestão de shopping e assim por diante. O grau de transparência também é analisado aqui. No portfólio, a gente avalia a localização dos imóveis, o padrão construtivo desses imóveis, o tipo de imóvel, se a renda depende de mais de um único imóvel. Então a gente avalia vários fatores para te dar a segurança de que o fundo tem um bom portfólio. Nesse caso aqui, uma boa nota também, de 3,96. Ao lado, a gente avalia os inquilinos. Então, os inquilinos são inquilinos pulverizados ou é muito concentrado em um único inquilino? Esses inquilinos têm boa saúde financeira, ou seja, geram lucro, são empresas que geram lucro. Isso tudo a gente analisa e traz para você em um único número, 4,73, algo bem excepcional para esse fundo. E por fim, o eixo projeções, onde a gente considera, de novo, fatores como as recomendações dos analistas para esse fundo e fatores macroeconômicos, como os principais indicadores que costumam impactar o desempenho desse fundo. Como é que eles estão sendo projetados para o futuro, a correlação entre eles, e aí te traz a nota, que nesse caso tá ok, 3. Aqui a gente consegue ainda mudar o gráfico e você consegue ver aí em um formato de teia, né, ou de gráfico de radar. Aqui ainda, quanto mais preenchida essa bola, melhor é a avaliação do fundo. E por fim, na última sessão, a gente tem um comparativo desse fundo imobiliário, aqui no caso, com o segmento específico de shoppings, nos trazendo aqui a média do segmento de shoppings. E aí, esse troféuzinho aqui no meio mostra quem está levando a melhor. Então a gente vê que o preço, tem muitos shoppings ainda mais descontados que esse fundo específico, então por isso ele não está levando a melhor em preço, mas ele está levando a melhor em todas as outras comparações, como o dividend yield, o risco, medido pela volatilidade das cotas, a inadimplência, a vacância, ou seja, quantos imóveis estão vazios, a taxa de administração que é cobrada em relação à média do segmento e o tamanho do fundo. Esse é um fundo bastante relevante. Se você quiser comparar com algum fundo específico, basta clicar aqui em comparar e você vai poder ver os dois fundos um contra o outro. Bons investimentos.